Bitcoin teve um dia agitado, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que chegou a cair quase 3% nessa quarta-feira. Vou atualizar também os eventos macroeconômicos e os eventos do mercado de criptomoedas que podem ter causado essa queda. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, onde a gente tem sinais importantes. Vou atualizar a análise das principais criptomoedas, mas antes de continuar, meus queridos, não deixe de se inscrever aqui no canal da Aperium no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo, se quiserem que a gente analise alguma criptomoeda, deixa aí nos comentários. Siga também o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam mais rápido e também nós compartilhamos até mesmo algumas operações de trading da Aperium lá. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin, compartilhar o que está acontecendo hoje. Bem, pessoal, o Bitcoin aí caindo um pouco mais de 3%, chegou a cair 3% hoje, né? Quando a gente olha aqui para o gráfico do Bitcoin, pessoal, eu não consigo enxergar padrão, tá? Quando eu olho aqui, para mim o gráfico tá só no gráfico diário aqui que a gente consegue desenhar aquele canal de baixa que eu já comentei algumas vezes com vocês aqui nos últimos vídeos. Então, um canal de baixa em que o Bitcoin está, que pode virar uma bandeira de alta se o Bitcoin romper isso para cima algum dia, tá? Mas no geral a gente ainda está dentro desse canal, tá? Pessoal, aqui no gráfico de uma hora, difícil enxergar algum padrão, tá? O Bitcoin pode formar algum padrão se, por exemplo, ele romper para cima essa possível bandeira aqui de alta que ele parece estar formando, mas ainda não está confirmada, ou ele também pode acabar formando um topo duplo, tá? Que é um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Se ele romper a região ali dos 58 mil dólares, ele vai formar esse topo duplo que a gente comentou aí, e aí sim a gente terá um padrão de queda. Mas agora a gente não tem nenhum dos dois padrões confirmados. E diga-se de passagem, a análise gráfica nos últimos dias está sendo uma coisa complicada, tá? Ela não está dando padrões, ela não está muito clara, o mercado está fazendo as coisas de forma meio que aleatória, tá? A gente pode dizer que o Bitcoin está andando de lado aí há alguns dias e esse é um dos piores momentos aí para você fazer operações, tá? O mercado ele fica completamente imprevisível, tá? Quando a gente olha aqui para o gráfico, né, uma coisa que a gente nota, hoje a gente teve uma queda forte do Bitcoin a partir das 9h30 da manhã, que foi justamente o horário onde ele era para ter subido, tá? Porque hoje a gente teve o mercado americano subindo e o Bitcoin não subiu, tá? O Bitcoin acabou caindo aí nessa quarta-feira, tá? Mesmo com o dado macroeconômico dos Estados Unidos tendo vindo bom, a gente viu o Bitcoin cair. Na minha visão, isso está acontecendo por causa de uma notícia que apareceu no mercado ali, um pouco próximo do horário em que o dado macroeconômico bom foi divulgado, né, de forma bem suspeita essa notícia. A notícia a qual eu me refiro é de que o governo dos Estados Unidos moveu aproximadamente 600 milhões de dólares em Bitcoins para a carteira da Coinbase. Bitcoins que eram da Silk Road, né, que foram apreendidos, moveu para a Coinbase e isso aí assustou os mercados, tá? Não é a primeira vez nos últimos meses que a gente está tendo essas movimentações de governos movendo Bitcoins e fazendo o preço cair, né? Uma coisa aqui que a gente tem que analisar, pessoal. Primeiro, tá? Quando o governo dos Estados Unidos move Bitcoins para a Coinbase, ele não vai entrar lá na plataforma de trading comum e dar uma ordem a mercado de vender e fazer o preço despencar. Se ele fizer isso, ele vai perder dinheiro, tá? Ele vai vender isso a quase zero, porque provavelmente não vai ter liquidez ali no book, no livro de ordens, que a gente tem até um livro aqui, tem até um vídeo aqui no canal da Aperium falando sobre ele, não vai ter liquidez ali no livro de ordens para absorver isso daí de uma só vez, tá? Então, ele passa para a Coinbase e vende, né, negocia com a Coinbase por meio do mercado OTC, que é um mercado paralelo que as corretoras costumam ter. No caso, a Coinbase é referência nisso, e a Coinbase geralmente vai guardar isso e vender para algum outro cliente grande quando ele quiser comprar, tá? Eles fazem isso para não mexer com o preço demais, né? Porque se você ficar dando ordem de venda, de compra de 600 milhões de dólares de Bitcoins, eles vão fazer pump and dump no mercado o tempo inteiro, tá? Vão comprar mais caro, vão vender mais barato, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, existe o mercado OTC, onde os grandes e mais importantes players do mercado negociam diretamente, tá? Então, essa é a situação que eu acredito, mas essas informações geralmente elas vêm incompletas, né? E elas vêm assim nos momentos muito suspeitos. Eu vou mostrar para vocês o porquê que o momento em que ela apareceu hoje foi suspeito, tá? Mas para isso a gente tem que falar dos dados macroeconômicos. O mercado americano hoje, pessoal, subiu após a divulgação do índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, que
veio dentro das expectativas, tá? O núcleo veio em 0,2 como era esperado, o índice Shay veio em 0,2 como também era esperado, tá? E na base anual, o CPI dos Estados Unidos veio em 2,9, quando esperado era 3, né? Provavelmente algum dado anterior aí foi revisado para baixo, tá? O que a gente está vendo aqui é o seguinte, a inflação ela cresceu pouco, cresceu dentro do esperado e na base de 12 meses ela está caindo aí mais do que o mercado esperava, tá? Então a inflação dos Estados Unidos está caindo, tá? Ela está crescendo menos. Isso é muito positivo porque indica que o Banco Central dos Estados Unidos deve começar a cortar os juros em setembro. Essa é a principal aposta do mercado, tá? A grande discussão agora no mercado é se eles vão cortar 0,5, né? 0,5% ou 0,25, tá? Eu acredito que 0,25, mas isso pode depender de coisas que podem acontecer até setembro, tá? Mas no geral, pessoal, os dados de inflação aqui estão positivos, estão colaborando aí para a expectativa de um início de ciclo de corte de juros. O mercado americano subiu após a divulgação desses dados, o Bitcoin já ia subir, mas aconteceu algumas coisas estranhas que eu já vou mostrar daqui a pouco, tá? E amanhã, pessoal, a gente vai ter também a divulgação de 3 dados macroeconômicos extremamente importantes, né? Pode-se dizer até 4, tá? A gente vai ter núcleo de vendas no varejo, venda no varejo nos Estados Unidos de julho, a gente vai ter pedidos iniciais de seguro-desemprego e índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia. Todos esses dados aqui, pessoal, são extremamente importantes e podem mexer com os mercados. E todos eles vão ser divulgados exatamente no mesmo horário, às 9h30 da manhã dessa quinta-feira, 15 de agosto, tá? Então, preparem-se para a volatilidade que esses dados podem gerar. É lógico, pessoal, hoje o Bitcoin não acompanhou o mercado americano com os dados positivos. Pode acontecer a mesma coisa amanhã, tá? A gente tem uma outra questão aí que não é macroeconômica, é geopolítica, que é o Irã, que também está no radar. Se o Irã fizer algum ataque contra Israel, os Estados Unidos suspeitam que eles possam fazer isso amanhã. Se eles fizerem alguma coisa desse tipo, a situação pode ficar bastante complicada para o Bitcoin, para as criptomoedas, para os ativos de risco. Isso pode ofuscar qualquer dado que venha bom, tá? Mas só para vocês entenderem como vocês devem ler esses dados aqui, tá? O núcleo de vendas no varejo, a expectativa do mercado é que ele venha em 0,1. Se ele vier igual a 0,1 ou acima, é bom porque mostra que a economia dos Estados Unidos está forte. Se a economia dos Estados Unidos está forte, tem menos risco de recessão. Tá? Se ele vier abaixo de 0,1, por exemplo, 0, ou vier negativo, é pior ainda, tá? É sinal de que a gente pode estar indo para uma recessão. A gente vai ter os pedidos iniciais do seguro-desemprego também. A expectativa é que vem 236 mil. Se vier mais do que 236 mil, pode ser ruim, tá? Se vier um pouquinho mais, tipo 237, 238, é ruim, mas ok. Agora, se vier, por exemplo, 245, 250, tá? Aí pode ser muito ruim o mercado, pode se assustar, tá? Pode ser um sinal da tal da recessão, então tem que ficar de olho. Se vier abaixo, é excelente, tá? Índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, mesma coisa, o ideal é que venha igual ou acima, tá? Se vier abaixo, é ruim, se vier muito abaixo, é muito ruim, pode assustar os mercados. E venda no varejo, a mesma coisa, o ideal é que venha igual ou acima. Se vier abaixo aqui as vendas no varejo, tá? Se a gente tiver menos vendas no varejo que o esperado, pode ser um sinal da tal da recessão. Só que amanhã a gente tem um certo problema com isso aqui, pessoal, porque a gente vai ter 4 dados diferentes aí sendo divulgados na mesma hora, tá? Então, a gente pode ter divergência, a gente pode, por exemplo, ter um dado vindo muito bom e outro vindo muito ruim. A gente pode ter dados mistos, tá? Uns bons, outros ruins. A gente pode ter dados aí alinhados, todos muito bons e o mercado pode subir nesse cenário. E a gente pode ter todos muito ruins e aí o mercado poderia cair nesse cenário, tá? Eu acho que vai depender aí do que vai acontecer com esses dados nos últimos dias, desde aquela queda que a gente teve na outra segunda-feira lá, que o mercado japonês amanheceu caindo. É curioso que a gente só tem visto dados macroeconômicos bons, né? Impressionante. Nada tá decepcionando igual acontecia antes, né? Mas deixa pra lá, né? Mas só para vocês entenderem, tá? Isso daqui é o que vai movimentar o mercado aí amanhã, na parte da manhã principalmente. E pessoal, o que eu tava falando que foi meio estranho hoje, eu estava me referindo ao horário que essa notícia ali da venda de bitcoins por parte do governo dos Estados Unidos mexeu com o mercado, tá? Olhem isso, pessoal. A gente vê aqui que o Bitcoin, ele tava alto ali, né? Tava na região dos 60 mil dólares. A gente viu ali às 9h30 da manhã um aumento ali no Open Interest, tá? Ou seja, o pessoal começou a abrir posição, o Long Short Rate começou a subir, né? O pessoal começou a abrir posições apostando na alta e veio uma notícia de que o governo americano está movendo Bitcoins para Coinbase, tá? A notícia, como sempre, vem incompleta, né? Eles não falam que eles vão vender no OTC, né? Eles não, da forma como a notícia aparece, só aparece, moveu para corretora. Ah, vai vender, vai despejar isso no mercado.
não é assim que funciona. Quem já está acostumado com o mercado sabe que não é bem assim, tá? Mas o que aconteceu foi que o mercado se assustou, caiu e liquidou, e começou ali a ir buscar a liquidação desse pessoal que abriu posição apostando na alta alavancado, tá? Nos últimos dias, os dados macroeconômicos vinham bons, as baleias, não as baleias, né, mas todo mundo se aproveitava disso. Dado macroeconômico veio bom, aposta na alta, abre um long, que é show, tá? Que você vai ganhar dinheiro. Dado veio ruim, abre um short, aposta na queda que você vai ganhar dinheiro. Nos últimos tempos era assim, e hoje eles se aproveitaram que estava todo mundo operando nesse setup e soltaram essa notícia aí justamente na hora em que saiu esse dado, né? Aproveitaram aí que o pessoal abriu posições longas aí, a gente vê isso aqui claramente aqui no long short rate subindo, no open interest subindo, e foram lá e jogaram o mercado para baixo tentando liquidar esse pessoal, tá? Aqui na High Block a gente teve o surgimento de bastante liquidez abaixo, principalmente ali na região dos 57.300 dólares, tá? Essa liquidez começou a se formar aí após esse evento de hoje que a gente teve em que o mercado caiu, né? E o pessoal começou a apostar na alta ali, tá? A gente tinha liquidez acima aí ontem, mas boa parte dessa liquidez pode ter sido tirada, porque ela é de pessoas que estavam apostando que o Bitcoin iria cair quando ele estava ali nos 60, 61 mil, e ele caiu aqui, foi para 58, tá? 58.800 por aí hoje. Então essas pessoas acertaram, né? Isso para a liquidez estar aqui perto é de pessoas que estavam extremamente alavancadas. Então, uma coisa que a gente sabe é essas pessoas acertaram, o mercado caiu, e agora a gente está nessa situação aí, tá? A gente está com o mercado com mais liquidez abaixo do que acima, tá? Então, isso aqui seria um risco de cair, mas, como eu disse, tá? Eu acho que depende muito dos dados macroeconômicos de amanhã, a não ser que comece a aparecer mais notícias dessas amanhã, né? A MTGOX está mandando não sei quantos bitcoins aqui para a corretora para devolver para os clientes e eles podem vender, não sei que comece a aparecer notícias desse tipo aí, começa a pipocar essas notícias aí para fazer o mercado cair, aí sim poderia ir buscar a liquidez abaixo, né? Mas eu acho que vai depender um pouco disso, tá? Se amanhã tiver dados bons e não tiver nenhuma dessas notícias aí, se o Irã não atacar, não fizer nada, eu acho que a gente pode ter o mercado subindo de novo, tá? Mas a gente tem muitas variáveis nesse momento, viu? Por isso eu acho que o mercado está extremamente difícil nesse momento para a gente ter conclusões muito claras, tá? Ou melhor, né? Para ter convicções, eu acho que essa é a palavra mais certa, né? Porque nesses momentos é muito difícil você ter uma visão muito clara do que vem à frente, tá? Pessoal, outra moeda importante aqui que a gente não pode deixar de olhar, tá? Ethereum. Ethereum segue dentro daquele canal de alta que a gente vem desenhando nos últimos dias, tá? Que pode ser uma bandeira de baixa. Se a gente desenhar aqui, a gente consegue encontrar um monte de padrão, tá? Se ela romper isso aqui com volume para baixo, aí a Ethereum pode facilmente ir nos 1.800, 1.700 dólares, tá? Mas tem que romper, e tem que romper de verdade, tá? Não pode ser aquele candle que vai e que volta. Se acontecer, ela tem potencial para cair, poderia puxar as outras altcoins. Cardano aqui, com aquele cenário da cunha ascendente rompida para baixo, mas ela seguiu andando de lado depois disso, tá? Então, a situação é a mesma aqui nas principais criptomoedas. Binance Coin também rompeu e ficou andando de lado, tá? O mercado, ele não está muito definido em termos de gráfico, viu, pessoal? A gente está com o mercado aí bastante difícil, tá? Se a gente for aqui pro gráfico da Matic, é a mesma coisa, tá? Rompeu ali, cunha ascendente para baixo, alvo lá nos 33 centavos, mas nem quis saber, tá? Ela continua andando de lado aí na região dos 40 centavos e continua assim. XRP, pessoal, outra moeda aí que também rompeu para baixo ali, um topo duplo nos últimos dias, com o alvo lá nos 52 centavos, mas está mais andando de lado do que qualquer outra coisa, tá? Outra moeda que também está nessa situação aí de andar de lado é a Solana. Solana rompeu a cunha ascendente para baixo, até que caiu um pouco mais, né? Tá mais consistente a queda dela, mas ainda assim tá andando de lado aí tem alguns dias, tá? Então assim, o que a gente vê é, as altcoins estão andando de lado à espera de qual vai ser o próximo movimento aqui do Bitcoin, tá? Não tá muito claro. Em termos de gráfico, a gente não consegue identificar um padrão aqui para montar uma posição de trade, tá? Então essa é a situação que eu estou vendo no mercado. A gente tem um mercado aí que, na minha visão, está bastante indefinido, tá? Bem, pessoal, por esse vídeo é isso, tá? Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal da Aperio no YouTube, lá pelo canal da Aperio no Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de descanso e bons negócios. Amanhã eu atualizo para vocês as informações referentes aos dados macroeconômicos lá no canal do Telegram e aqui também no canal do YouTube de noite. Até mais, tchau!